Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Enquanto você vai encontrando, a gente vai introduzindo aqui a palavra do Senhor. O tema da palavra que o Senhor trouxe ao meu coração diz transformados. Você já foi transformado? Totalmente ou tem ainda alguma coisa para ser transformada, mudada dentro de você? Então é sobre isso que nós vamos falar. E nós vamos entender alguns princípios, algumas características, alguns quesitos que são necessários para que nós tenhamos uma vida transformada. E é aqui em Ezequiel, o Senhor trouxe uma palavra, porque o Senhor já tinha algo a fazer na vida de Ezequiel, um profeta que foi levantado como todos os outros, a maioria deles, para profetizar num tempo em que Israel estava cativo. E então Deus tratou primeiro com aquele profeta, e assim é conosco, né? Aqueles que têm o chamado de trazer a palavra, ou qualquer outra situação que você é convidado a pregar, primeiro a palavra fala com você, para ter crédito, não é? Primeiro a palavra vem para o pregador. E o Senhor aqui, Ele começou a tratar primeiro na vida de Ezequiel. E Ele diz lá no versículo 26, no 36, 26, o Senhor fala a Ele: dar-vos-ei um coração novo, e porém dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porém dentro de vós meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei aos vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Vira aí para o seu irmão e diz assim: o Senhor vai colocar um coração de carne. O Senhor vai tirar o coração de pedra. O Senhor vai tirar aquilo que precisa ser tirado, arrancado do seu coração. Feche os seus olhos agora, nós vamos orar mais um instante. Pai querido e amado Deus, nós te glorificamos, te exaltamos, louvamos, Senhor, engrandecemos o teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, por este tempo, da presença do teu Espírito Santo sobre este lugar, através dos louvores. Senhor, mas nós sabemos que o Senhor tem mais a falar e a tratar aos nossos corações. Senhor, que eu diminua neste lugar e que o Senhor cresça, Senhor, de forma sobrenatural, a ministrar, Senhor, a tua palavra nos nossos corações, e que a tua palavra, Senhor, venha produzir o fruto para o qual ela foi enviada nesta noite. Senhor, seja repreende todo espírito, Senhor, contrário, que quer roubar, de distração, de cansaço. Senhor, em nome de Jesus, nós levamos cativo em obediência a nossa mente, Senhor, a mente de Cristo, para que o Senhor venha e faça morada nas nossas vidas e revele a nós aquilo que o Senhor quer revelar. Nessa noite eu te agradeço em nome de Jesus. Queridos, primeiro, para que Deus faça aquilo que Ele quer fazer na vida e através de Ezequiel, Ele primeiro diz: eu vou te dar um novo coração. Para que nós tenhamos uma vida transformada, nós precisamos ter um coração transformado. E continuando, olha como Deus age de forma tão linda, que primeiro Ele mudou o coração de Ezequiel e depois Ele levou ele até o vale. E aqui nós vamos ler, lá no versículo 37, posterior ao que nós lemos, capítulo 37, versículo 11, diz assim, vamos ler desde o começo, do primeiro. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos, e diz-lhe: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei
pele e porei em vós espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo o que me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído e um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes, e se estendeu pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe assim, diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopre sobre este mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, e um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Glória a Deus. Eu não sei se você se encontra num vale, não sei se você se encontra seco por dentro, não sei se sua raiz não está profunda, eu não sei se você não tem mais conseguido ver o agir de Deus. Mas assim como Deus fez na vida de Ezequiel e trouxe a ele esta visão, o Senhor, Ele pode fazer na tua vida. Porque a palavra do Senhor diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Nós podemos mudar, mas Deus, Ele não muda. O poder dEle é imutável. O amor dEle por nós é imutável. Não importa o que nós façamos, se nós erramos, se nós acertamos, o Senhor continua a nos amar. Mas sabe o que nós lemos aqui? Eu fiz questão de nós lermos todo o capítulo, porque aqui ele profetizou. E muitas vezes nós queremos profetizar sobre as situações que nós estamos vivendo. Uma situação de sequidão, de ruína, como estava aquele vale, os ossos estavam todos secos. E ele profetizou. Mas sabe, queridos, a palavra do Senhor diz que a boca fala do que o quê? O coração está cheio. Vocês estão entendendo o que o Senhor fez com Ezequiel? Primeiro ele deu um novo coração. Ele tratou este coração. E depois ele falou: vai e profetiza. Como é que tem estado o teu coração? O que você tem guardado no seu coração? Quais são os frutos que você tem gerado no seu coração? Ou você tem estado com o coração ressentido? Ou você tem estado com o coração preso nas coisas do passado? E a gente precisa entender algumas coisas, queridos. E eu quero que você abra lá em Hebreus comigo. Para viver uma transformação é necessário deixarmos algumas coisas de lado. Deixar a dor, deixar o passado, a decepção, a desilusão. Tantas coisas que nos prendem ao passado. E aqui em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os nossos olhos fitos no homem, em você, em quem? Em Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aqui diz que nós temos que deixar para trás tudo aquilo que nos prende, né? Tudo aquilo que aqui diz assim: livra-nos de tudo que nos prende. O que tem te prendido? O que tem te feito paralisar ou ficar estático a uma situação? Quando aqui nós lemos, e o Senhor, é isso que o Senhor quer, que nós temos que avançar, nós temos que correr, nós temos que prosseguir.
Hoje nós falávamos no grupo com uma irmã que diz, olha, eu preciso de oração porque eu estou decepcionada, porque eu me sinto desprezada. Nós acabamos de ler que Jesus foi desprezado, ele passou por vergonha, mas ele não desistiu. Ele não desistiu porque ele nos ama, porque você é importante. O Davi costuma falar uma frase que é muito linda, que Jesus não desistiu porque ele não suportou a ideia de viver a eternidade sem eu e sem você. Você é importante, talvez alguém tenha te desprezado, talvez alguém tenha te abandonado, mas o Senhor, ele nunca nos abandona. E a palavra do Senhor diz, pode ainda que uma mãe esqueça do seu filho, eu todavia, porém, o Senhor, não me esqueço de ti. O Senhor tem guardado na palma das mãos dele. Ele te conhece, ele sabe o que acontece com você. Ele sabe das suas dificuldades. Mas você precisa abrir mão daquilo que te prende para prosseguir. E a transformação, ela acontece como nós vimos aqui. Primeiro, quando nós recebemos um novo coração, não é? Nós cantamos, recebi um novo coração do Pai. Só que se nós não cuidarmos, nós vamos acumulando situações dentro deste coração. E aí não tem como nós profetizarmos e acontecer o milagre se o nosso coração não está puro. E aí nós precisamos ter um encontro. E quando nós recebemos um coração novo? Quando nós temos um encontro com Jesus. E aí nós passamos a ter as nossas atitudes, passamos a pensar de forma diferente. E eu quero trazer alguns dos exemplos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas. Eu vou citar, primeiro, a mulher samaritana. Nós conhecemos essa história da mulher samaritana. Alguém pode trazer um copo de água para mim, por favor? A mulher samaritana, ela já estava no seu 7º casamento, é isso? Ela já tinha uma vida ruim, ela estava no 6º relacionamento. E ela tinha, com isso, muita dificuldade de estar no meio das pessoas. Porque as pessoas a julgavam. Imagine naquela época, onde a mulher não tinha direito a nada. E ali, aquela mulher, ela era conhecida por ter vários relacionamentos. E ali a Bíblia nos conta que no meio-dia, onde o sol está escaldante, ela saiu e foi pegar água. Por que ela foi ao meio-dia? Porque ela foi escondida, ela não queria encontrar com ninguém. Porque certamente alguém falaria, lá vem aquela mulher que já está no 6º casamento. Já vem ela, olha, cuidado, não conversa com ela. De repente ela encontra com quem? Com um homem, né? Com um judeu, e ela samaritana, era um povo inimigo. E aí eles começaram a conversar. Jesus começou a explicar as questões do reino para ela. E ela de repente deixou o balde, deixou o jarro. E ela foi falar de Jesus para as pessoas. Ela teve a sua vida transformada. E não só teve a sua vida transformada, como ela transformou a vida de outras pessoas. Porque ela falou de Jesus. Ela contou da experiência dela para as outras pessoas. Ela disse, olha, eu encontrei com o Mestre, com o Messias. Ele falou comigo. Ela teve não só a sua vida transformada, mas também transformou a vida daqueles que estavam ao seu redor. Eu quero te dizer uma coisa. Além de buscar transformação nas nossas vidas, nós temos que ser transformados para transformarmos as pessoas que estão ao nosso redor. Transformados para gerar transformação. Essas pessoas que eu vou citar aqui, elas foram transformadas, mas também geraram transformações nas pessoas que estavam ao seu redor. E você? Você tem gerado transformação através das suas atitudes? Outro exemplo é a vida de Zaqueu. Zaqueu, quando soube que Jesus ia passar, ele subiu na árvore, ele era pequenininho, nós sabemos a história, ele era pequenininho, ele subiu na árvore, e a atitude, o desejo do coração dele, Jesus olhou para ele e falou, desce daí que hoje eu vou ter contigo na sua casa. Olha que maravilhoso esse Deus que nós servimos, esse Jesus maravilhoso, que não enxerga o nosso pecado, porque ele era cobrador de impostos, de altos impostos, ele cobrava mais do que ele deveria.
E houve uma mudança, uma transformação na vida dele, que ele reconheceu, ele devolveu o que ele tinha, né, pegado a mais, e ele passou a ajudar muitas pessoas. Então a transformação, ela não só deve vir sobre a minha vida para o meu benefício, mas para o benefício daqueles que estão ao meu redor. Sobre a vida de Saulo, né, que depois se tornou Paulo. Ele era um homem perseguidor e ele passou a ser perseguido. Ele mudou a história, né? Em lugar de tentar destruir a igreja, ele passou a edificá-la. Então são esses exemplos que são importantes, e tem tantos outros, queridos, na Bíblia. Mas o que eu quero refletir contigo, com vocês nessa noite, é a importância de nós transformarmos as nossas vidas. Porque o mundo aí fora precisa de exemplos, bons exemplos. E eu e você, nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós somos a luz do mundo e o sal dessa terra. Sabe, eu tenho refletido sobre isso, porque nesse tempo em que nós temos vivido das eleições, eu tenho visto muitos debates no Facebook de cristãos, de pessoas que são evangélicas, sabe, se gladiando por uma pessoa, por candidatos que você nem conhece. Não estou falando que você não tem que ter uma preferência, mas eu não vejo muitas vezes essa disposição para falar de Jesus, essa garra para falar de Jesus, essa vontade de falar de Jesus. Se você olhar, tá sem graça o Facebook, não é? Porque é um agredindo o outro. E não foi para isso que Deus nos chamou. Para que nós queremos ser transformados, se nós não estamos usando a ferramenta que Deus nos dá para transformar? Então lembre-se, nós somos chamados por Cristo para sermos transformados e gerar transformação. É isso que nos ensina a palavra do Senhor, que está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 1 e 2. A criança, quando pequena, ela tem a tendência a imitar os pais. E nós precisamos ser imitadores de Cristo. Ah, mas Jesus é perfeito. Ele é perfeito. Ah, nós não seremos nunca como Ele. Não, mas eu tenho a obrigação em você de... Aliás, a palavra cristão quer dizer isso. Pequenos cristos. Então nós temos que ser exemplo. E diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor. Em amor. Nas redes sociais, na sua casa, na sua vizinhança, no teu trabalho. Vivam em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Precisamos ser imitadores. As pessoas precisam ver a diferença em nós. Eu decidi não discutir sobre política. Eu decidi não entrar em questões. Porque tem momentos que a gente perde o foco. A gente perde a direção. E isso faz com que eu perca o foco, que é de falar de Jesus. Porque não importa quem vai assumir, queridos, se nós não orarmos, não vai adiantar. Nós temos que orar, nós temos que buscar pela nossa nação. É só assim que nós veremos a diferença. Não é discutindo com o seu irmão, não é querendo colocar à força os seus ideais, os seus pensamentos, não é dessa maneira. Dentro desse texto, eu já estou finalizando, diz outra frase que eu achei interessante, que nós somos chamados para derrubar barreiras e construir pontes. Quando houve o pecado lá no Éden, criou-se um abismo entre nós e o homem, não é? Jesus vem então e novamente constrói um elo entre nós e Deus. E assim nós somos criados. Nós somos chamados para derrubar barreiras.
para derrubando barreiras e criar pontes. Quando eu discuto com meu irmão, quando eu não dou um bom exemplo, quando as pessoas olham e falam, mas aquele ali diz que vai na igreja, nós estamos criando barreiras, comprometendo o nome de Jesus. Porque as pessoas esperam ver atitudes diferentes de mim, da minha vida, do meu jeito de falar, do meu jeito de pensar, de tratar com as pessoas. E quando eu não faço isso, isso cria barreiras. Ou quando eu quero colocar de forma ofensiva aquilo que eu penso, eu crio barreiras. E olha o que diz em Efésios 2,14. Pois Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Aqui diz, Jesus derrubou a barreira e construiu um elo. Assim nós temos que ser, assim nós temos que fazer. E o último texto que eu quero ler com vocês, que está lá em 2 Coríntios capítulo 3, 18. Essa transformação, ela é diária. Essa transformação, ela acontece sempre. Por isso que nós temos que buscar sempre. E às vezes nós pensamos que o outro precisa mudar, não é? Não, eu não preciso mudar. Tá tudo bem assim. É outra pessoa que precisa mudar. É outra pessoa que precisa consertar algumas coisas na vida dela. Mas a mudança começa em nós. E eu postei hoje no grupo algo que tem tudo a ver com o que a gente está falando, que diz que cada dia nos dá a oportunidade de sermos melhores. Mas não de sermos melhores que o outro, mas sermos melhores do que nós mesmos. Porque as nossas lutas são conosco mesmo. As nossas guerras são travadas em nós, na nossa mente. E é por isso que nós temos que buscar ser melhores. E aqui encerrando diz... E todos nós, que com face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Todos os dias o Espírito Santo traz transformação sobre as nossas vidas. Todos os dias. Nós precisamos ser transformados. O que você precisa? Qual a área que você precisa de transformação? O que você acha que precisa ser mudado? Que o Espírito Santo feche os seus olhos agora. Que o Espírito Santo possa ministrar agora. Porque não sou eu que convenço. Não importa eu vir aqui falar e ler todos os textos. Porque quem convence dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas falhas, é o Espírito Santo. Então feche os seus olhos agora e comece a falar com o Senhor. Senhor, me mostra. Me fala, Senhor, aonde eu tenho falhado, aonde eu tenho errado, aonde eu preciso ser transformado. Eu preciso ser transformado no meu caráter. Eu preciso ser transformado nos meus pensamentos. Eu preciso ser transformado na forma de agir. Na forma de esperar as situações. Do que está cheio o seu coração. O que tem saído dos seus lábios. Porque a palavra diz que o coração fala, que a boca fala do que o coração está cheio. Essa é uma noite de oportunidade que o Senhor dá para que você tenha um coração renovado, transformado, inspirado. E aí as visões virão sobre a tua vida. E aí sim, quando você profetizar, o vale vai se tornar não mais sequidão, mas haverá vida. Mas para isso é necessário que você entenda que você precisa descer na casa do oleiro. Porque é lá que ele pega o barro que somos eu e você. E talvez um barro que ninguém dá valor, mas ele pega esse barro e ele transforma. E ele faz aquilo que ele quer.
da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer, para a glória dEle, porque a excelência é do Senhor. Fale aí com o Senhor agora. O Senhor está neste lugar.